A arte da oratória. O tema que nos propomos trazer para você durante os minutos dessa palestra. Arte. Porque todo fim da arte é uma obra que, de alguma maneira, pode ser admirada ou será admirada. Todo produto da arte é algo que faz a diferença na vida de pessoas, que faz a diferença no mundo, que traz algum tipo de valor, de beleza, ou agrega algum significado. O final da arte é sempre algo que merece aplauso. O final da arte é sempre algo que merece reconhecimento, que merece iluminação, que merece valorização. A arte da oratória. Porque, para mim, a oratória, falar em público, já faz muito tempo que deixou de ser ou de ter apenas um peso comercial. Não é apenas vender treinamentos para fazer dinheiro, para sobreviver ou para enriquecer ou para, através do dinheiro, dos recursos comerciais, tocar a vida para frente. Não, faz muito tempo que não. Faz muito tempo que falar de oratória, falar de comunicação, para mim, é meu chamado, é a minha vocação, é a minha missão de vida. Muito fruto do feedback, muito fruto do retorno, muito fruto de tudo aquilo que eu ouço na vida de centenas e, por que não dizer, humildemente, milhares de alunos com quem já tive o prazer de ter o contato em todos os estados brasileiros, onde já ministrei treinamentos. Pessoas sendo transformadas, pessoas sendo impulsionadas, pessoas que saem de uma zona de limites tão pequenos e passam a atuar como gigantes, poderosos, influentes, apenas porque descobriram que a comunicação é uma ferramenta, é um instrumento, é uma chave, é uma arte, que a comunicação pode sim ser trabalhada, pode ser melhorada, pode ser ampliada, que nós sim podemos e somos os únicos responsáveis por construir os nossos processos de comunicação. Então quero levar vocês numa viagem, um sobrevoo com alguns mergulhos durante os minutos desta palestra, durante os minutos da minha fala. Quero começar trabalhando sobre alguns conceitos. O primeiro conceito é que nós não somos um corpo físico que precisamos nos comunicar para sobreviver. Do tipo, se a criança não chora, não mama, se não mama, morre. Se eu não falo, eu não vendo, se eu não vendo, eu não sobrevivo. Eu não sou apenas um corpo que necessariamente desenvolvo comunicação por uma questão de subsistência ou de sobrevivência. O contrário disso talvez seja a grande verdade. Nós somos seres de linguagem, nós somos seres de comunicação. Nós nos exteriorizamos, nos expandimos, nós nos ampliamos, nós nos relacionamos através da comunicação. É através da comunicação que nós nos conectamos com Deus, tenha Deus o formato que Deus tenha para você, seja um criador, um pai, seja um arquiteto do universo, seja uma energia superior que gerou a vida e tudo que existe no universo. Nós nos comunicamos e nos relacionamos com o cosmos, o universo visível, com a natureza, com as pessoas a quem amamos, com nossa família, com nossos pares e com a gente mesmo no nosso diálogo interno. Nós somos seres de linguagem, somos seres de comunicação e usamos o corpo ou temos o corpo como canal para essa expansão. Então, no momento que eu tenho esse entendimento e eu começo a trabalhar esses canais de forma consciente, preste atenção nessa palavra consciente, porque ela é a chave de tudo que estamos falando aqui. É quando eu encontro o caminho da consciência, quando eu me torno o autoconstrutor, quando eu entendo que a responsabilidade sobre os meus resultados, sobre os meus processos, sobre a minha personalidade, sobre a minha individualidade enquanto comunicador, enquanto palestrante, enquanto orador, enquanto ser que fala e que se expressa, é unicamente minha. Ou seja, primeiro conceito, eu não sou um ser físico que preciso da comunicação, eu sou um ser de linguagem que trabalha essa linguagem através do meu corpo. Segundo conceito é que a comunicação ela é responsabilidade do comunicador.
No mundo comum e corrente das pessoas que vivem, não é, segundo os ritmos da multidão, ou seja, não pensantes, é comum se ouvir dizer que eu tenho o meu jeito, você me entenda como você quiser. Eu posto o que eu quiser, não importa o que você entenda, isso é um problema seu. No mundo assertivo, no mundo corporativo, no mundo de uma comunicação eficiente e eficaz, a grande verdade é que a comunicação ela é 100% responsabilidade, ela começa 100% responsabilidade do comunicador. Eu, enquanto comunicador, preciso naturalmente ter a preocupação de entender o meu público, entender a minha audiência, entender o meu interlocutor, entender o meu grupo, entender as pessoas com as quais eu estou me relacionando, seja numa palestra, seja numa reunião, seja num treinamento, seja numa conversa num bar, seja numa conversa informal ou privada dentro da minha casa, seja numa conversa íntima. Eu preciso entender com quem eu estou me relacionando e construir uma fala, uma linguagem dentro de um sistema que o outro consiga compreender, não apenas dentro das minhas visões e percepções de mundo. É interessante usar como metáfora eu convidar alguém para comer na minha casa e eu preparar um ótimo churrasco, porque eu sou gaúcho e adoro assar uma carne, e eu convido essa pessoa e quando ela senta na minha mesa, ela diz, puxa, eu te agradeço tanto, mas eu sou vegetariano. Ou seja, eu não me preocupei em saber o que era importante para ele, o que era do gosto, o que agradava a ele. Eu fiz uma comunicação dentro daquilo que para mim era importante, sem entender o mundo do outro. Terceiro conceito que eu quero trabalhar aqui é que toda vez que existe comunicação, existe uma tendência de harmonia. Todo tipo de desavença, de desencontro, de desentendimento, todo tipo de estresse, de desgaste, de atrito nos relacionamentos, ele existe pela falta de qualidade na comunicação. Toda vez que nos sentamos para dialogar, desarmados de nossos preconceitos, de mente aberta para um debate sincero e honesto, entendendo que ninguém é dono da verdade, sempre, em qualquer circunstância, a tendência é que haja uma harmonização. A comunicação está em tudo, e a comunicação é a forma como nos expandimos, nos expressamos, é a forma como interagimos, é a forma como vendemos. E trabalhar essa imagem é responsabilidade unicamente nossa. Inclusive, sobre muito pouca coisa no universo nós temos poder. Nós não temos influência sobre quase nada. Nós não temos poder sobre o tempo, sobre o clima, nós não temos poder sobre as leis do universo, nós não temos poder nem mesmo sobre as pessoas. Adoraríamos ter poder sobre os outros, não é? Seria um grande ganho se a esposa tivesse poder sobre o marido, se o marido tivesse poder sobre a esposa, se os pais tivessem poder sobre os filhos, mas nós não temos poder sobre praticamente nada no universo, a não ser sobre nós mesmos. Nós temos poder sim e responsabilidade sim sobre o nosso processo de autoconstrução, sobre o processo de construção dos nossos comportamentos e mais especificamente aqui falando de oratória, do nosso sistema de comunicação e de linguagem. Ou seja, o seu vocabulário foi você quem construiu, o seu vocabulário foi você quem escolheu, ou no pior dos casos, foi você quem não escolheu, foi você quem não participou conscientemente no processo dessa construção. Você foi apenas ou é apenas fruto do ambiente cultural, fruto do ambiente relacional, fruto de tudo que a vida, de alguma maneira, traumaticamente gerou e produziu dentro de você, construindo um ser que está fora ou longe de ser o ser potencializado que você pode ser no momento que assume o controle consciente do teu estado de comunicação. Bora lá. Quero chegar um pouquinho mais a fundo dentro disso, gente, porque entre tantas coisas que se pode falar dentro dos processos de comunicação, como trabalhar a própria imagem, construir uma linguagem corporal, não verbal, entender que 7% são palavras, que 27% estão no tom de voz, timbre e velocidade, e o restante é linguagem não verbal. Entender que nós falamos 70 a 110 palavras por minuto, mas pensamos 800 palavras por minuto, e é esse turbilhão de emoções e de reações e de sensações físicas, químicas, orgânicas que estão acontecendo dentro do nosso cérebro enquanto nós estamos falando, que se refletem no nosso corpo,
que dão direito a usar a máxima de que o corpo não mente, porque todas as vezes que eu me apresento instantaneamente, todas as vezes que eu falo instantaneamente, todas as vezes que eu me comunico instantaneamente, o meu corpo, ele fala antes de que eu abra a boca, porque é impossível o corpo mentir quando nós estamos comunicando. Ou seja, as pessoas percebem instantaneamente se o que estamos falando é verdade, se faz sentido, se não, se acreditamos nas nossas próprias palavras, se temos domínio, se temos experiência, se temos conhecimento, se estamos sendo carismáticos, simpáticos, agradáveis ou não. Isso fica impresso, expresso naturalmente, automaticamente, instantaneamente, no momento que eu começo a falar. O meu corpo fala e o meu corpo não mente. Trabalhar a linguagem não verbal para que de alguma maneira eu me torne encantador, carismático, congruente e influente é uma sacada muito interessante de todos aqueles que de alguma maneira querem entrar para esse mundo da comunicação assertiva e querem de alguma maneira fazer, não é, que esse mundo seja um mundo rentável, um mundo potente, que abra muitas portas e oportunidades. Então, trabalhar a comunicação é um estado da consciência, é eu poder olhar para mim mesmo e entender que eu sou o único responsável pela minha autoconstrução, pela minha formação, ok? Eu quero trabalhar um pouquinho com vocês durante esse período em algo que para mim tem sido fantástico nos últimos dias, que tem me despertado e que tem me levado a insights maravilhosos. Eu quero falar sobre as palavras, sobre a magia e o poder das palavras. Eu disse que apenas 7% da comunicação são palavras. E perfeito, porque a palavra em si mesma é apenas um símbolo. A palavra em si mesma é apenas uma metáfora. A palavra em si mesma, ela não tem um peso se não acompanhada de uma carga emocional, de um contexto e de um significado. Só que as palavras, sendo usadas de forma correta e com sabedoria, as palavras elas têm uma influência e um peso incrível, gigantesco, fantástico nas nossas vidas, no nosso estado interno e nos nossos resultados. Eu quero ter a felicidade de nos minutos seguintes, tecer alguma coisa com relação a esse entendimento do poder das palavras num processo de oratória, do poder das palavras na construção da arte da oratória. Quero começar trazendo referências que para mim são importantes demais. Referências bíblicas, por exemplo. Eu li 7 vezes a Bíblia e eu adoro usar a Bíblia como documento. Eu adoro usar a Bíblia como um registro histórico de uma sabedoria milenar, testada e comprovada ao longo dos anos. Eu adoro usar a Bíblia, um livro que levou 1.500 a 1.600 anos para ser escrita, por 35 a 40 autores diferentes, em épocas e períodos diferentes, o livro mais lido, mais divulgado do mundo. Eu adoro usar ela porque ela é uma base muito forte para tudo que influencia a ciência, a cultura, nos dias de hoje, porque mais do que nunca ela é contemporânea. E usando algumas referências da Bíblia para entender o poder das palavras, eu começo com a criação do mundo e do universo. Biblicamente, o mundo foi construído pela palavra. Disse Deus, haja luz. Disse Deus, haja uma porção seca sobre a terra. Disse Deus, haja separação entre luz e trevas. Pela palavra, tudo foi criado. Usando ainda uma outra referência bíblica, São João, no Evangelho de João, quando começa a narrar a história, a bibliografia de Jesus, desde sua origem, João, ele vê Jesus lá na eternidade e ele diz, no princípio era o Verbo. No princípio era a palavra. É tão incrível e tão sensacional entender o poder da palavra e a autoridade e influência que ela tem em tudo, principalmente em nós mesmos e em nosso comportamento. É um dos maiores salmos, ou o maior capítulo da Bíblia, que está no maior livro da Bíblia, que é o Salmo 119, ele tem 160 versículos, cada um desses versículos é uma alusão ao poder da palavra, seja a palavra escrita, seja a palavra falada. Tão forte isso que a própria Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da palavra.
Tão forte isso que a própria Bíblia diz que bênção e maldição estão no poder da palavra, ok? Saindo das referências bíblicas, vamos para a ciência, ok? Não se sabe dizer ao certo se na evolução humana, primeiro se aprendeu a pensar, para depois desenvolver a fala, ou se primeiro se começou a desenvolver um processo de linguagem para que depois o pensamento começasse a evoluir. Não se sabe se pensa para falar ou se fala para pensar, mas sim se sabe que a fala conduz o processo de construção de pensamentos. Quando eu assumo um tipo de linguagem, eu construo um nível e uma frequência de pensamentos. Se nós começamos a falar coisas positivas, nós começamos a sentir coisas positivas. Se nós começamos a conversar sobre coisas que nos agradam, que nos potencializam, que nos estimulam, interiormente há uma chuva de neurotransmissores como endorfina, serotonina, dopamina, neurotransmissores positivos, porque quando eu estou falando, estou produzindo imagens, e essas imagens estão gerando sensações, e eu estou me potencializando. Então não se sabe exatamente, o que se sabe é que as palavras conduzem os pensamentos. As palavras criam padrão de pensamento, as palavras constroem uma identidade psicológica. Faz sentido para vocês que quando uma pessoa tem um determinado tipo de problema, ela só fala naquele problema? Uma pessoa com problemas financeiros, ela só fala de problemas financeiros. Uma pessoa com problema de saúde, só fala do problema da saúde. Chega a ser engraçado de ver, não é? Porque ela começa a contar a história da dor de cabeça, da dor do estômago, da minha úlcera, do meu câncer, do meu tumor, e aí logo aparece alguém para fazer coro e começar a falar junto dos mesmos problemas, e é quase uma competição de quem dói mais, de quem sofre mais. Há um prazer em ficar repetindo ou retroalimentando um sistema de fala com relação à própria dor. Pessoas com problema nos relacionamentos, geralmente só falam dos problemas de relacionamento, ou seja, a linguagem, a fala, ela retroalimenta o nosso estado interno. Isso é tão forte, gente, isso é tão significativo, é tão importante de entender, porque a fala doutrina, a fala catequiza, a fala disciplina, a fala constrói comportamentos, a fala padroniza comportamentos. Por exemplo, as religiões, elas padronizam seus comportamentos, elas estimulam as suas pessoas através das práticas de fala, sejam das rezas, sejam das canções. Quanto mais eu repito, quanto mais carga emocional existe na repetição de uma fala, mais aquilo se torna uma verdade para mim. Então, há um poder enorme, fantástico, gigante na frase, na palavra, no poder da palavra. Ponto 1, a total inconsciência da grande maioria de nós seres humanos mortais sobre esse poder. Nós não aprendemos a falar, nós falamos, nós nos comunicamos. Não há um trabalho por trás disso que nos potencialize, que nos prepare para construir falas inteligentes, falas fora da caixa, fora do padrão comum e corrente das pessoas que simplesmente falam e falam por falar. Quando eu encontro esse padrão de consciência, eu modifico o meu estado. É tão poderoso falar sobre palavras e essa influência, que eu quero ir um pouquinho mais a fundo aqui agora, com relação a isso. Nós nos tornamos nossos autodestrutores através da fala, porque toda palavra produz uma imagem, toda imagem produz uma sensação, e toda sensação produz um comportamento. É fato que no nosso vocabulário existem muito mais verbos e expressões para comunicar o negativo do que o positivo. Existe uma facilidade muito maior para comunicarmos e expressarmos emoções negativas do que positivas. É muito mais fácil falar de problema, de dor, de dificuldade, de ansiedade, de crise, de depressão. É muito mais fácil falar de problemas, de
falta de necessidade do que falar de abundância, do que falar de riqueza, do que falar de saúde, do que falar de poder, do que falar de sucesso. É muito mais fácil. Então nós criamos um sistema que nos autodestrói, que nos autossabota. Entendemos a linguagem não apenas como uma necessidade, mas como um combustível. Uma linguagem negativa, ela funciona como um combustível adulterado, um combustível batizado, onde a pessoa perde o estímulo, a força, a energia de viver. Uma pessoa que vive falando no negativo, ela é uma pessoa naturalmente indisposta, que precisa de muita energia para fazer as coisas. Porque de alguma maneira o estado interno dela sempre é negativo, porque todas as vezes que eu falo de crise, de problema, de dificuldade, todas as vezes que eu uso uma fala negativa dentro de mim, eu produzo uma imagem, essa imagem produz uma sensação, e essa sensação produz um estado interno. Contrário disso é a grande verdade, que quando eu uso uma fala positiva, quando eu potencializo a minha fala, quando eu uso palavras assertivas, naturalmente eu alimento o meu estado interno e me torno energicamente poderoso. Quero dar um exemplo sobre isso, tá, gente? Uma pessoa que teve um dia difícil ontem, e hoje ela começa a falar sobre o dia de ontem. Ontem foi muito difícil para mim. Ontem eu me levantei tarde, acordei atrasado, quando fui sair o pneu do carro estava furado, daí já encheu meu telefone de mensagem, eu cheguei no trabalho, nada deu certo, faltou luz, a impressora não funcionou, eu passei o dia todo estressado, e fui para casa, não consegui dormir, enfim. Essa pessoa acabou de viver todas as sensações negativas do dia anterior na fala de hoje. Ela reproduziu e ela trouxe para dentro dela toda a energia negativa vivida no dia de ontem. Dou apenas como um exemplo de coisas comuns e correntes que a gente vê e ouve no nosso dia a dia. Agora, quando eu entendo o quanto isso me prende, o quanto isso me suga, o quanto isso me atrasa, o quanto isso me impede de viver a plenitude do meu dia a dia, eu começo a construir um sistema de linguagem diferente. Há uma frase que, modéstia à parte, ela é minha, até que eu encontre um outro autor para ela, porque desde que eu me entendo nesse mundo, eu construí essa frase, que é a seguinte: que use as tuas palavras como quem usa cores para colorir a vida. Usa as tuas palavras como quem usa cores para colorir a vida. Quando eu sei usar essas palavras de forma positiva, de forma assertiva, o que eu produzo dentro de mim é uma sensação e um estado interno de poder e de energia. Por exemplo, usar palavras como eu sou. O eu sou é a frase mais poderosa do mundo. Não existe frase e expressão mais poderosa do que eu sou. A palavra mais poderosa é sim. Dizer sim à vida, dizer sim às oportunidades, dizer sim às mudanças, dizer sim a uma nova identidade, a uma nova personalidade, dizer sim à espiritualidade, dizer sim, a palavra sim é a mais poderosa, mas a expressão mais poderosa é a expressão eu sou, porque ela assume identidade, porque ela internaliza. Essa expressão ela é tão poderosa que Deus se apresenta, não é? No passado, usando ela como seu nome, quando diz para Moisés: vai ao povo do Egito e diga que eu sou te enviou. A expressão eu sou ela é tão poderosa que poucos de nós talvez pudéssemos usar ela com propriedade, mas com sabedoria podemos nos apropriar dela. Por que eu digo poucos de nós? Porque nós não somos, nós temos. O único de fato que pode dizer eu sou é Jesus, né? Jesus pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a água da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou. Mas quando eu uso eu sou no negativo, tipo eu sou atrapalhado, eu sou azarado, eu sou estabanado, eu sou confuso, eu sou alcoólatra, eu sou fumante, eu sou procrastinador, eu sou, automaticamente eu estou assumindo essa personalidade.
Então, a partir de hoje, eu quero fazer um desafio para você. Mude esse eu sou para um eu sou positivo. Diga, eu sou poderoso, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou dinâmico, eu sou uma pessoa de sucesso, eu sou uma pessoa de visão de futuro, eu sou. Trabalhe isso. Quando eu modifico esse sistema de linguagem, naturalmente, meu ser se potencializa. Não é? Meu ser se renova, há uma energia concentrada em mim, na força dessa expressão. Uma outra expressão que eu te diria para potencializar a tua personalidade, te tornar mais atraente, mais encantador, mais efetivo e trazer mais resultados para a tua vida é: substitua o eu não posso por eu não quero, ok? Ou por eu quero. Bora lá, você entrou numa dieta. Essa semana vai, agora sim, dieta, bora lá, não tomo refrigerante, não como pizza, maravilha. Chega no segunda-feira, teus colegas, a primeira coisa que te convidam, vamos na pizzaria, vamos tomar aquela coca. Aí você vai dizer, puxa, não posso, porque eu estou de dieta. O não posso, ele é sabotador, porque em primeiro lugar, o não posso pressupõe incapacidade. O não posso pressupõe falta de poder, de autoridade. O não posso te diminui. E o não posso, ele está a ver com fatores externos. Não posso porque vou engordar. Não posso porque faz mal para a saúde. Não posso porque eu me comprometi com a dieta. Não posso porque eu me comprometi e eu não vou falhar comigo mesmo. O não posso, ele pressupõe fatores externos. Agora, o não quero, ou eu quero no positivo, muda tudo, porque tem a ver com identidade. Se alguém te convida para algo para o qual você está determinado a não voltar, em vez de dizer não posso, diga, desculpa, eu prefiro não, porque eu quero ter uma vida saudável, eu quero ter um corpo ideal, eu quero ter um padrão de vida que atenda às minhas necessidades e os meus valores. E isso é de dentro para fora, não tem a ver com uma limitação exterior, mas tem a ver com a tua identidade. Eu faço academia, não é? Eu treino, mas se alguém me pergunta, Daniel, você vai à academia? Eu disse, não, eu não vou à academia, eu sou uma pessoa que treina. Não busque fazer algo, busque ser. A identidade. Quando você muda a tua fala, você encontra poder nas tuas palavras. Eu sei que está sendo gravado, não é para toda essa galera que vai nos assistir no futuro, mas para você aqui presente, faz sentido tudo que eu estou falando, sim ou não, gente? Então, mudar as nossas palavras nos potencializa, uma mágica nas palavras. Vocês querem ser mais assertivos, vocês querem ser mais contundentes, querem ser mais eficazes, querem vender mais, querem ter uma palestra que encanta, querem ser pessoas que quando falam as pessoas ficam boquiabertos te ouvindo, encantados com a tua fala. Você quer ser uma pessoa que quando senta com alguém tem a tranquilidade, a naturalidade de passar as suas ideias. Você quer ser uma pessoa que através da comunicação escreve no coração das outras pessoas, deixa uma marca no interior das pessoas. Trabalhe a tua fala, trabalhe a tua linguagem. Vou dar 2 dicas aqui para você se potencializar, para que a gente possa crescer e ter uma linguagem totalmente poderosa. Primeira dica, seja assertivo. O que é assertivo? Em primeiro lugar, a palavra assertividade, ela é com 2 S's. Então, não é com C. Não se trata de ser assertivo, de acertar. A palavra assertividade, ela tem a ver com posicionamento. Me posicionar de uma maneira mais adequada, mais assertiva, mais positivada. Você pode ter uma fala agressiva, você pode ter uma fala passiva, ou você pode ter uma fala assertiva. Um exemplo, a pessoa marcou 4 vezes com você, e pela 4ª vez ela está chegando atrasada. Você pode falar de uma maneira agressiva, quer dizer, olha só, de novo, outra vez, 4ª vez que você atrasou comigo. Você pode assumir um papel de passividade, quer dizer, tudo bem, vamos começar então.
Ou você pode assumir o papel da assertividade, que é: oi, tudo bem? Atrasado de novo, né? Senta aqui. Me fala, por que você atrasou durante essas 4 vezes? Você tem algum tipo de dificuldade? Existe alguma coisa que eu possa te ajudar? Porque faz sentido para você que para a gente é muito importante que os horários pré-estabelecidos sejam cumpridos conforme o combinado? Dá para entender a diferença entre um agressivo, um passivo e um assertivo? Usar as palavras com assertividade, ela te coloca num padrão e num nível muito mais elevado, inclusive de admiração. Mas vamos lá, se eu digo para você: prepara o guarda-chuva, porque vai chover hoje. Quantos por cento de chance de chuva você acredita que exista? 100%. Agora, se eu digo para você: existe uma alta probabilidade de chover hoje. Quantos por cento você acredita? 70%. Se eu disser para você: é muito provável que chova hoje. Quantos por cento? E se eu disser: é improvável que chova hoje? 50, talvez. Se eu disser: hoje o sol vai rachar, aí é 0. Ou seja, dentro de uma fala, essas variantes, provável, improvável, pouco provável, elas não são assertivas. Toda a comunicação, para ser eficaz, congruente, para ter resultados, principalmente num papel de vendas, ou num treinamento, ou numa palestra, elas naturalmente precisam que você use palavras que sejam palavras claras e objetivas. Eu já vou dar alguns exemplos delas. Mas vamos lá, foi feito um estudo nos Estados Unidos, entendendo justamente na busca dessas falas assertivas, de quanto a influência de um vocabulário pode ter em alguns resultados. E esse estudo, essa pesquisa foi feita num tribunal. E foi identificado depois de horas e horas e horas e horas e horas de gravação, que a fala dos técnicos, dos juristas, do juiz, do advogado, do magistrado, dos peritos, elas tinham a ausência de evasivos, ou seja, toda a fala dessas pessoas era assertiva. Essas falas não tinham eu acho, não tinham eu vou tentar, não tinham me parece, não tinham na minha opinião. Essas falas eram muito objetivas. Já a fala das testemunhas que eram ouvidas era uma fala totalmente comum, de pessoas incertas nas suas expressões. O teste foi feito da seguinte forma: se contratou um ator, não é? Já sabemos que nem todo artista é ator, nem todo ator é artista, mas se contratou um ator para fazer o papel da testemunha, e esse ator falava de forma comum e corrente, como as demais testemunhas. Em alguns casos, ele gravou falando na mesma linguagem assertiva dos juristas. O que se identificou, depois de passar esse vídeo para milhares de pessoas que serviriam supostamente como o júri, se passou que no momento em que ele se apresentou falando de uma maneira assertiva, era muito provável que a fala dele fosse verdade, fosse autêntica, que não tivesse algum tipo de suspeita de credibilidade. O que eu quero dizer isso, gente, é que quando eu começo a trabalhar a minha fala, construir uma fala que seja assertiva, que seja clara, que seja evidente, em vez de usar coisas como eu acho e tentar, que eu já vou trabalhar isso aqui rapidinho também, eu começo a usar uma linguagem categórica, tipo certamente, obviamente, é claro que sim, fundamentalmente. Quando eu uso essas palavras, eu torno a minha fala muito mais impactante, muito mais incongruente, e eu tenho muito mais autoridade naquilo que eu estou falando, e as pessoas acreditam muito mais e se interessam muito mais do que falas dúbias e duvidosas. Eu diria, como dica, vamos tirar algumas palavras do nosso vocabulário. Vamos tirar a palavra tentar. Por quê? Quem tenta não vai fazer. Quando a pessoa diz que vai tentar, ela já está dando uma desculpa para ela mesma. Ela já está dizendo: olha só, eu não prometi nada, eu apenas disse que eu ia tentar. O tentar é sabotador, porque o nosso cérebro não entende a palavra tentar. O nosso cérebro ele só entende coisas claras e objetivas, e tentar é totalmente aleatório, genérico e intangível. Então, quando eu uso a palavra tentar, de alguma maneira eu estou me sabotando. Uma outra palavra é eu acho. Quem acha não sabe, quem sabe não acha. Não há verdade, não há autoridade, não há força, não há raiz, não há
congruência na palavra acho. Imagine você é um médico e o médico te passar uma receita. Olha, eu acho que esse remédio pode te ajudar. Obviamente que você sai dali apavorado, sem ter uma noção clara do que fazer. Então, substitui tentar, o eu acho. A palavra difícil. O que é difícil? Difícil é a morte, difícil é a doença, difícil são as guerras, difícil é a fome no mundo, difícil são as pessoas saírem de casa pela manhã e não terem um alimento para deixar para os seus filhos, difícil é uma pessoa estar no leito de dor num hospital sem esperança, isso é difícil, mas nós usamos a palavra difícil com tanta facilidade, sem percebermos a carga e o peso que existe por trás desta palavra. Quando eu substituo essas palavras por palavras positivas, naturalmente, eu começo a ter um estado interno diferenciado de alegria, de poder, de satisfação, de gozo, de realização, porque toda palavra produz uma imagem, toda imagem produz uma sensação, toda sensação produz um comportamento. Usa as tuas palavras como quem usa cores para colorir a vida. Usa as tuas palavras como uma ferramenta inteligente para construir o teu processo de pensamento, para construir um padrão de pensamento, para construir e elevar um nível de pensamento. Usa as tuas palavras para influenciar, para cativar, para emocionar, para vender, mas principalmente usa as tuas palavras para construir um mundo melhor, porque são as palavras que dão uma ideia de mundo, são as palavras que constroem a imagem do mundo que vivemos hoje, são as palavras que fazem expressões como sonho, realização, Deus, pátria e família ganharem seu significado. Construa um mundo através de um sistema de linguagem inteligente. E quando eu falo de mundo, eu estou falando do teu mundo, aquilo que está dentro de você. Eu quero concluir a minha fala, voltando a uma terminologia, a uma referência bíblica. Nós vivemos no mundo, nós nascemos nesse mundo, nós não escolhemos nascer nesse mundo, nós somos lançados nesse mundo como guerreiros em uma arena que não é nossa, e nós vivemos debaixo da força da cultura, da força da política, da força da religião. Nós estamos num mundo onde nós somos reagentes a esse mundo, muito pouco conscientes de tudo que está acontecendo ao nosso redor. E esse mundo fatalmente é um mundo negativo. Politicamente estamos falidos, religiosamente estamos falidos, educacionalmente estamos falidos, culturalmente estamos falidos. O mundo é um sistema que não funcionou, e nós nascemos nesse mundo numa frequência negativa, enquanto seres humanos comuns e correntes, conectados a esse mundo do negativo, nós vamos viver sobre a influência, sobre o manto da negatividade. Mas a conexão que a linguagem me permite com a espiritualidade, a conexão que a linguagem me permite com um todo maior, a conexão que a linguagem me permite com uma identidade maior, é a diferença para transformar meu mundo e o mundo ao meu redor, para dar novas cores a esse mundo. É essa capacidade. Isso é tão importante, gente, que todas as religiões do mundo, todos os deuses de todas as religiões do mundo, inclusive, o Deus que nós entendemos como único Deus, eles ensinam como um pressuposto para seguir a oração. Agora eu te pergunto, algum Deus precisa de oração? Não. Mas é uma forma inteligente de levar as pessoas a repetirem através da linguagem a sua crença. Todas as vezes que eu oro, todas as vezes que eu rezo, todas as vezes que eu me comunico, eu estou criando através do sistema de linguagem essa conexão. E é a linguagem que me permite viver esse estado superior enquanto ser humano. E vou terminar dando como exemplo o seguinte: a nossa linguagem no mundo qual vivemos, não importa em qual época da humanidade, sempre foi uma linguagem limitada pela visão que temos aqui.
A nossa linguagem é crise, é doença, é morte, é dor, é desemprego, é falência, é guerra, é tumor, é câncer. A nossa linguagem é falências, a nossa linguagem é conflito, a nossa linguagem é uma linguagem de dificuldades, de cartão de crédito estourado, de conta para pagar, de sonhos que eu não consigo realizar. Essa é a linguagem que o mundo nos propõe se nós estivermos subjugados baixo esse manto. Mas tem uma linguagem, e aqui eu vou novamente para a Bíblia, não é? Uma linguagem de Apocalipse, quando fala sobre os anjos diante do trono. E ali existe uma fala, e a fala destes anjos é louvor, glória, honra, riqueza, poder, sabedoria, dignidade, domínio, eternidade, exultação, gozo, iluminação, luz, prazer, alegria, justiça, sabedoria. Essa é a linguagem que os anjos falam na eternidade. Eu quero convidar você a humildemente, ter o prazer de despertar você a se levantar como um ser consciente e usar esse tão poderoso instrumento que você tem, que são a tua voz e as tuas palavras, para começar a construir um sistema de linguagem que te conecte um pouco mais com uma linguagem celestial, com uma linguagem eterna, porque você não é apenas um ser físico vivendo uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual, vivendo uma experiência temporal, terrena, passageira, limitada, efêmera nesse planeta como físico, mas internamente a tua essência é divina e ela é eterna. Então, fale como um gigante, fale como um eterno, fale como um ser espiritual, fale como um herdeiro, fale como um filho, como uma filha de Deus. Meu muito obrigado.